Principal colegiado do Senado, por onde passam todos os projetos a serem analisados pelos senadores, a Comissão de Constituição e Justiça não se reúne há 5 semanas. Nesta quarta-feira, a comissão completa 35 dias parada. A última reunião ocorreu no dia 29 de setembro, conduzida pelo vice-presidente da comissão, Antônio Anastasia. Ele substituiu o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que registrou presença, mas não presidiu a sessão. Há 3 meses e meio, Alcolumbre resiste em marcar a sabatina de André Mendonça, indicado em julho pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Além do atraso na análise do nome de Mendonça, a suspeita de que o senador mantinha um esquema de rachadinha em seu gabinete desgastou ainda mais a imagem do parlamentar entre os colegas. E antes de passar para você, Augusto, um complemento, no final da tarde de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a realização de um esforço concentrado entre os dias 30 de novembro e 2 de setembro para que a Casa analise e vote indicações de autoridades para cargos públicos. Essa medida pode destravar a indicação de André Mendonça. Augusto. Olha, o Senado, ele, no fim do século passado, não faz tanto tempo assim, nos anos 90, era um Senado que tinha pessoas de várias tendências, senadores de várias tendências, que eram senadores respeitáveis. Ali você podia, eles não admitiriam que um negócio desse acontecesse. Você tinha o Darcy Ribeiro, você tinha o Afonso Arinos, o Fernando Henrique, Tancredo Neves, o Darcy Ribeiro, tal. Então, você tinha os chamados cardeais, ali que chegavam, vamos parar com isso e tal. Agora, não tem ninguém para acabar com esse negócio. Quer dizer, é possível um Davi Alcolumbre agir assim? Quer dizer, é um bandido que por interesses pessoais está se vingando do presidente, com um monte de problemas que ele tem, se vingando, por exemplo, porque o irmão não foi eleito prefeito de Macapá, porque ele perdeu o direito de distribuir verbas como quisesse e tal. Está na hora de algum senador tomar vergonha na cara e dar um jeito disso. Tá? Não tem um grupo, pelo menos de senadores, que acabe com essa vergonha, porque isso mostra que o Congresso, que o Senado, não tem ninguém que o defenda. Aí vem essa história de as instituições estão funcionando e muito mal. Tá? Então tem que tirar esse cara aí do cargo que ocupa e também tem que dar um jeito e conversar com quem o elegeu, né? Quem teve a ideia de botar o Alcolumbre na Comissão de Constituição e Justiça não é aliado dele, é comparsa. E aí, Zé, em relação a essa medida que foi anunciada pelo presidente do Senado, chamado esforço concentrado, será que agora vai, Zé? O que significa isso? Temos 2 minutos. É o que o Augusto está pedindo, pode ser essa saída, né? O Davi Alcolumbre perdeu todas as condições de presidir a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. É a mais importante comissão do Senado e geralmente fica mesmo nas mãos ali de um ex-presidente do Senado ou alguém muito forte mesmo. Todos os projetos passam por ali, inclusive as indicações. O presidente do Senado convocou um esforço concentrado, é o seguinte, traduzindo é quando, olha, nós não trabalhamos durante o ano e agora nessa semana ou 2 semanas nós vamos fazer tudo o que não fizemos no ano. Ou seja, tirar o entulho de casa para fechar as portas e sair para o recesso parlamentar. E entre esses entulhos está exatamente indicações de autoridades. Não é só o indicado para o Supremo, não. Existem indicados para outros tribunais, para as agências reguladoras, que tudo está parado. Ele desrespeitou, o Davi Alcolumbre, desrespeitou colegas na Comissão de Constituição e Justiça. E isso é considerado na política como imperdoável. Então ele tem mesmo que ser afastado, mas regimentalmente só se cassar o mandato dele, o que é muito complicado e muito difícil. Essa história da rachadinha, que eu não gosto desse nome, o nome é roubo mesmo, né? Já chegou no Tribunal de Contas da União, o tribunal está investigando e avaliando o que fazer. Então, se ele não se entender com os próprios senadores, ele pode ser cassado. Então, nesse esforço concentrado, já é a solução. É o presidente avocando para o plenário, diretamente no plenário,
a votação da indicação do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. É difícil fazer o cálculo, mas a indicação é de que ele tem, sim, votos, o André Mendonça, para ser eleito diretamente no plenário, numa votação fechada. 2 minutos, Fiuza. Olha, eu queria retomar essa observação do Augusto sobre a ausência de referências dentro do Senado, a ausência de uma salvaguarda para resgatar as instituições sequestradas, né? Nós estamos diante de instituições sequestradas. Ô, Fiuza, travou um pouquinho a sua imagem, então a gente te devolve daqui a pouquinho para que você fale desse impasse da Sabatina. Parece que voltou agora. Vamos tentar mais uma vez. Vou pedir que você recomece, Fiuza. Pois é, Vitor, ia falando sobre esse ponto que o Augusto Nunes levantou. Ele citou, né, os cardeais que, numa hora dessa, representavam a instituição, porque a instituição não é nada. A instituição sem as pessoas que façam, né, que lhe reafirmem o valor e os princípios, ela não é nada. Ela é um pedaço de papel, ela é um prédio, ela é uma caneta. Então, nós temos um político barrando uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal